Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Com a preciosa paz do Senhor Jesus, também saudamos os nossos irmãos, dando bem-vindo a mais um ano, o ano de 2022, e a mais um trimestre, o primeiro deste ano. Estamos felizes, pois ano novo, trimestre novo, lição nova, e aí respiramos um novo fôlego, cheio de novidades, pedindo ao Senhor a sua bênção, para continuarmos nessa senda de ensino e aprendizagem da palavra de Deus. E esse trimestre estaremos estudando sobre bibliologia, a doutrina da Bíblia Sagrada. Estaremos nos aprofundando nas Escrituras de maneira literal, pois sempre nos aprofundamos na Bíblia Sagrada para estudar diversos temas. Mas nesse trimestre estaremos nos aprofundando na Bíblia para estudar a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. E estamos gratos por ter oportunidade de, em mais 13 lições, de maneira sistemática, podermos nos debruçar acerca deste assunto. A lição vem com uma nova roupagem, você, professor, já deve ter observado. As lições de todas as faixas etárias possuem agora um novo visual e algumas novidades, como, por exemplo, as lições de adulto, que vem com um plano de aula que com certeza vai facilitar muito a vida do professor. Vamos então à lição de número 1, que trata sobre a autoridade da Bíblia. Como nos diz a verdade prática, a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Na fé cristã, na fé assembleiana, um pentecostalismo clássico, cremos e professamos na centralidade das Escrituras como palavra de Deus inerrante, infalível e eterna. Isso está bem claro na mente de todo cristão, isso está escrito no documento que fundamenta a teologia da nossa denominação, a declaração de fé das Assembleias de Deus, e a lição vai trazer, querido professor, mais subsídios, até mesmo também com versículos bíblicos para reafirmar ainda mais esta posição. Quero chamar a atenção do professor que, ao introduzir esta lição, não se demore e nem se aprofunde em tópicos como, por exemplo, a inspiração das Escrituras, a sua estrutura, pois nós teremos lições específicas para aprofundar essa temática. Então, sendo esta uma lição introdutória, somos tentados a trazer que a Bíblia tem 66 livros, divididos em 2 testamentos, mostrar os seus grupos, de livros, e se os irmãos observarem, isso vai ser feito na lição de número 4. Então, se o professor traz isso agora, pode se tornar repetitivo e mesmo deixar, negligenciar alguns tópicos importantes desta lição de número 1. Falar, por exemplo, da variedade de autores, de como Deus utilizou homens para escreverem aquilo que era a palavra de Deus, também nós devemos deixar isso para a próxima semana, na lição de número 2. Temos um tópico, uma lição inteira apenas para tratar sobre a inerrância, a infalibilidade das Escrituras. Então, queridos irmãos, esta lição é uma lição verdadeiramente introdutória e nós devemos nos debruçar de maneira intensa no quesito autoridade da Bíblia. Nós temos o primeiro ponto que fala de sua origem como revelação divina, e aí o professor já pode apresentar os 2 tipos principais de revelação de Deus que nós conhecemos: a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é aquelas primárias que nós temos o contato já direto. A natureza, que Deus se revela através dela. O Salmo 19 traz uma descrição muito boa disso, quando diz que os céus proclamam a glória de Deus. Vocês sabem que este texto ele fundamenta a revelação geral, quando nos diz também que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. O salmista aqui ainda diz que não há linguagem e nem há palavras, não há som. No entanto, a natureza expressa de maneira sublime e solene
a grandeza de Deus, o seu poder, a sua soberania, a sua eternidade. Não há como olhar para a natureza e não ter um sentimento lá no fundo de que há alguém muito maior, muito superior, controlando tudo isso. A outra maneira de Deus se revelar, o apóstolo Paulo nos ensina, é através da nossa consciência interna. Nós já nascemos, queridos irmãos, com um sentimento dentro de nós de que, evidentemente, há alguém maior do que nós, que há padrão de certo e de errado, há padrão de moralidade, e tudo isso já está incutido, inserido na mentalidade do homem. E Paulo escreve isso muito bem, a carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 20, dizendo que os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Então, Paulo aqui relembra-nos que, além da natureza, nós temos também na nossa consciência, na nossa mentalidade, já o sentimento do que é certo, do que é errado, de que há algo superior a nós e por isso somos indesculpáveis. Não há escusas para nós dizermos que não cremos em Deus, muito embora sabemos que há tantos outros que abrem a sua boca e dizem que ele não existe. Um outro salmo afirma, diz o nécio, o louco em seu coração, não há Deus. Então, o adorador, o salmista adorador, compara uma pessoa que nega a existência de Deus com uma pessoa insensata, nécia, pois é impossível negar o inegável. Além da revelação geral, nós temos então também a revelação especial, e essa se trata das Escrituras Sagradas. A revelação geral, ela aponta para o homem a grandeza de Deus, mas a revelação especial denuncia o pecado do homem e lhe aponta uma solução. As Escrituras apontam Cristo como Redentor, como Salvador do pecado do homem. Então, olhando para a natureza, é possível perceber que há um Deus, é possível crer nesse Deus, mas a revelação geral, tanto da criação como da nossa consciência interna, não é suficiente para nos apresentar o caminho da salvação. Este caminho, por si, é apresentado através das Escrituras. As Escrituras confrontam o pecado do homem e apresentam o plano de redenção de Deus. É por isso que nós temos o compromisso de evangelizar, temos o compromisso de ensinar, de apresentar as Escrituras às pessoas. Então, você na sua aula pode pedir que os alunos se posicionem acerca disso para facilitar com que eles cheguem a esta conclusão. Vocês podem iniciar a aula perguntando se, olhando apenas para a natureza, é possível depreender que há necessidade de um Salvador. E possivelmente os alunos vão compreender já desde o início que não e vão perceber que é necessário um algo mais. E aí você abre caminho para apresentar este algo mais, que é, na verdade, a revelação especial às Sagradas Escrituras. Então, essa introdução ela é riquíssima e importantíssima justamente para nos mostrar a centralidade das Escrituras. O pentecostal clássico, ele reafirma isso. E muitos até tomam o crente pentecostal como aquele crente que tem pouco conhecimento bíblico, o que não é verdade. O verdadeiro pentecostalismo clássico afirma, promulga, promove a centralidade das Escrituras. Podemos dizer que o povo pentecostal também é um povo da Bíblia, é o povo da Escritura, é o povo que ama ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Quando falamos do segundo ponto, das evidências da autenticidade da Bíblia, aqui nós temos um subsídio apologético muito forte para munir os nossos alunos acerca da defesa da fé. Na sociedade que vivemos, em que a palavra de Deus é negada, como consequência de uma negação maior, que é a negação do próprio Deus, muitos até apostatando da fé, dizendo que Deus não existe, as coisas de Deus não existem, isso é tudo mito, fábula.
alegorias, metáforas. Então, se Deus é negado, evidentemente que a sua palavra também é negada por muitas pessoas. Então, a igreja que crê em Deus também crê na sua palavra e precisa defender a sua fé. E esta segunda lição nos traz alguns tópicos que comprovam as evidências internas, as evidências inerentes da Bíblia Sagrada, que comprovam que, na verdade, ela é autêntica, ela é verdadeira. E quais são essas evidências? Primeiro, a sua unidade e consistência. Um livro que foi escrito de maneira milenar por 40 autores, muitos deles nunca se conheceram entre si, mas nós não encontraremos nenhuma contradição ao longo dos livros da Bíblia Sagrada, não é? Lembrando que a Bíblia, hoje, nós temos em nossa mão um livro, mas de maneira original não era assim, né? A Bíblia, a palavra Bíblia é uma palavra que traz a ideia de um conjunto de outros livros em seu significado, né? Biblion, a Bíblia vem de biblion, do grego, que era aquela palavra utilizada para aquele papiro, aquele rolo de papiro que era utilizado para escrever. Um conjunto daqueles rolos pequenos de papiro formavam o que nós chamamos de Bíblia. A palavra Bíblia pode ter uma ideia, por exemplo, de biblioteca, né? Conjunto de livros. Então, hoje nós temos um livro, mas, na verdade, isso aqui é um conjunto de livros. E, por ser conjunto de livros, né, feitos, escritos, através da inspiração divina, que vamos estudar na próxima semana, mas em contextos geográficos, por pessoas distintas, em tempos distintos, era no mínimo para encontrarmos alguma contradição. Mas louvado seja Deus, que como prova da sua verdade, da sua autenticidade, não há contradição entre os livros da Bíblia. O comentarista nos traz também que a ação do Espírito Santo é uma evidência de que a Bíblia é verdadeira, pois nós sabemos que quem está por trás, quem está no comando, no controle de toda a ação, não só da escrita, mas ainda hoje, do poder, da vida e da eficácia que há nas Escrituras, é o Espírito Santo. Pois, muitas vezes, nós falamos que o Espírito Santo inspirou na escrita, mas ele não agiu somente naquele momento, e é importante destacar isso. O Espírito Santo continua agindo hoje enquanto lemos. É ele o agente de iluminação. Ele foi o agente da revelação e hoje continua sendo o agente da iluminação. Quando leio, os meus olhos, a minha mentalidade se abre, se alarga e eu consigo compreender ainda de maneira mais aprofundada o que está escrito aqui. E a ação da iluminação é fruto, evidentemente, do poder do Espírito Santo de Deus, pois não é um livro morto, é um livro vivo. E não é um livro que traz apenas um conhecimento, um entretenimento e uma informação, como os demais livros. É um livro que produz vida. É um livro que produz transformação, daí a eficácia, né? E essas duas palavras que o autor anônimo aos Hebreus utiliza muito bem, dizendo que a palavra de Deus, lá no capítulo 4, é viva e é eficaz. E quem age para produzir esta vida e esta eficácia, evidentemente que é o Espírito Santo de Deus. E uma outra evidência interna da verdade das Escrituras são as profecias acerca dos eventos futuros, muitas das quais já se cumpriram. E aqui nós temos exemplos, e você pode pesquisar tantos outros exemplos que evidentemente comprovam que predições, profecias, né, melhor falando, se cumpriram de maneira cabal, de maneira exata. Como, por exemplo, as profecias relacionadas à vida terrena do Senhor Jesus, desde a sua encarnação, nascimento, a sua concepção virginal, aonde ele viveu parte da sua vida, o desenvolvimento do seu ministério, sua morte, sua crucificação, sua ressurreição, sua ascensão aos céus, tudo estava descrito profeticamente no Antigo Testamento, séculos antes, e se cumpriu à risca, exatamente como os santos profetas haviam falado, sendo boca de Deus na terra. Mas não só as evidências internas inerentes à Bíblia comprovam a sua autenticidade, também as evidências externas. Quando nós vamos ler a geografia, a arqueologia, as ciências de maneira geral, terminam por comprovar muito do que a Bíblia diz. Na verdade, não nega, a ciência ela não desmistifica. A ciência ela não traz confusão para aquele que crê na Bíblia. Quem verdadeiramente sabe caminhar na senda da ciência e conhece as Escrituras, aqueles que são cientistas e são crentes ao mesmo tempo,
Todos estes confirmam, na verdade, com a sua perícia secular e o seu conhecimento espiritual das Escrituras, que não há contradição, mas pelo contrário, o que há é uma confirmação. Não que a Bíblia precise da ciência para ser comprovada. Fica aqui também este adendo que deve ser reafirmado entre os alunos. A ciência, ela tem um método próprio de se desenvolver, mas o método científico não se aplica às Escrituras. A maior prova é que até hoje não se prova e nem se nega que Deus existe através do método científico, né? A ciência, ela não consegue provar que Deus existe, mas também não consegue negar que Deus existe. Então, ela se torna impotente dentro do seu próprio método. E tudo isso glorifica a Deus, porque nós sabemos que Deus existe, mas a sua existência não é comprovada por um método da ciência, que para muitos é tido como a portadora da verdade. Veja que coisa tremenda. E nem essa portadora da verdade consegue fazer nenhum outro experimento para negar Deus. Então, queridos irmãos, Deus vai consumar a história e a ciência nunca vai conseguir se posicionar em relação a isso, porque evidentemente Deus está acima. Mas em muitas situações corriqueiras do dia a dia, a ciência termina por comprovar aquilo que a Escritura nos diz. Eu trago aqui a indicação de um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, que aparece aí no vídeo e é uma ferramenta muito boa para esse trimestre. Um famoso escritor, que é o Keller, ele tentou pegar a sua formação de arqueologia e cavar a fundo na história da arqueologia e nos dados que a ciência lhe dava. Ele buscou cavar a fundo para encontrar provas que refutassem a Bíblia. Então esse homem vai trabalhar, vai sair a campo, vai começar a pesquisar, juntando a geografia com a arqueologia para tentar refutar algumas coisas da Bíblia Sagrada. O que é que acontece para a surpresa dele? Cada pesquisa que ele faz, cada visita a campo que ele faz, cada peça nova arqueológica que ele cataloga, só confirma o que a Bíblia diz. Aleluia! Veja que coisa tremenda. E é muito bom você ler esse livro, pois ele mesmo vai dando testemunho e vai apresentando os textos bíblicos, mostrando que, historicamente, a Bíblia ela se posicionou corretamente, geograficamente, e a arqueologia está aí só para comprovar. Então, são evidências externas que mostram também que a Bíblia Sagrada, evidentemente, ela é autêntica. Muito embora, repito, ela não precise dessas comprovações para ser verdadeira e nem para ser eficaz. Por fim, nós temos o terceiro ponto que fala sobre a mensagem da Bíblia. E aí nós temos 3 subtópicos que é importante você já trazer essa introdução para o seu aluno. A supremacia, o poder e o propósito das Escrituras. A supremacia, pois ela está acima de tudo. A Bíblia não passa pelo crivo de nada. Pelo contrário, todas as coisas é que passam pelo crivo dela. Jesus diz na sua oração em João 17, pedindo que o Pai santifique-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Observe que Jesus não adjetiva a palavra de Deus dizendo que ela é verdadeira, porque o que é verdadeiro precisa passar pelo crivo de algo que é a verdade. E não é a Bíblia que passa pelo crivo, ela é o próprio crivo. Então Jesus não usa o adjetivo verdadeira, mas simplesmente o substantivo verdade, dizendo, olha, a tua palavra é a verdade. O mundo nega a verdade absoluta. O mundo caminha pela relativização moral e diz que não há uma verdade absoluta, não é? Não existe nenhuma verdade absoluta, o que é uma grande contradição, porque se nós pegarmos um breve silogismo lá da filosofia, quando ele diz não há nenhuma verdade absoluta, esta frase, de acordo então com a crença deles, também não é uma verdade. Então, se ela não é uma verdade, não é verdade que não existe uma verdade absoluta. Você entende? Parece que dá um nó na cabeça, mas você observa a contradição que existe na mente daqueles que negam a palavra de Deus e como é fácil desmontá-la. Não precisa de muita coisa. Naquele espírito de mansidão que o apóstolo Pedro nos convida a ter, nós conseguimos mostrar e defender a verdade da palavra de Deus. Quando nós falamos do seu poder, nós sabemos que a Bíblia tem várias figuras de linguagem para representar o seu poder.
inerentemente as características que ela tem de produzir efeitos, não é? O poder da Bíblia é esse, é produzir efeitos na vida daquele que é alcançado por ela. É o poder da palavra de Deus. E nós vamos encontrar diversos versículos bíblicos, estou colocando aí no rodapé e você pode apresentar para os seus alunos. Alguns deles estão aparecendo aqui na lição. A Bíblia é a semente que nos salva, é o leite que nos nutre, é a carne sólida que nos satisfaz, é água que nos lava, é fogo que purifica, é martelo que nos quebra, é espada que penetra o mais íntimo do ser, é espelho que reflete que somos de verdade, é lâmpada para os nossos pés, é um conselheiro que nos consola e é um previsor que jamais falha. Então aí estão os textos bíblicos que podem ser utilizados para enriquecer ainda mais esses exemplos do poder da palavra de Deus. E por fim, o seu propósito, que é importantíssimo destacar qual é o propósito das Escrituras Sagradas. O comentarista traz a definição da nossa declaração de fé e podemos resumir basicamente em uma pequena frase. O propósito da Bíblia é apresentar o plano da salvação de Deus que há em Cristo Jesus. Simplesmente isso. De Gênesis a Apocalipse, Deus está apresentando ao homem, à humanidade, até porque das criaturas aqui na Terra, a única que tem intelecto é o homem. Então a Bíblia é destinada ao homem para apresentar o plano da salvação de Deus. Apresentar a redenção que há em Jesus Cristo. E aí eu trago para vocês uma figura que é bastante didática, nós elaboramos, baseado num livro do pastor Antônio Gilberto, e que você pode utilizar na sua aula. 5 ações realizadas pela exposição das Escrituras Sagradas ao longo de todo o seu desenvolvimento. Primeiro é a sua propagação. E a sua propagação é realizada no Antigo Testamento. Né? Todos os livros do Antigo Testamento é Deus preparando o caminho para apresentar Jesus, apresentar a salvação. O plano de Deus para refazer a comunhão que o homem perdeu através do pecado, porque Deus cria o homem para ter comunhão com ele no paraíso, no jardim. O pecado obstrui essa via de comunhão. Então, o plano de salvação é a maneira de Deus reativar, reconciliar a comunhão que ele tinha com o homem. Aí, esse plano em Cristo se manifesta nos evangelhos. É a segunda etapa que nós encontramos aí no plano de Deus. Os evangelhos são a manifestação do ministério do Senhor Jesus, da pessoa do Senhor Jesus e da obra dele, não é? Que é justamente a consumação do derramamento do sangue do Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo na cruz do Calvário. Depois, então, vem a propagação desta mensagem, que está específica no livro de Atos dos Apóstolos. É a ramificação, é a disseminação, é a propagação desta palavra. Então, nós temos a preparação, Deus preparando o coração do homem para receber a Cristo e o plano de Deus através dele. Depois nós temos a manifestação nos evangelhos, né? A revelação, aquilo que o apóstolo Paulo tanto fala, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Né? Que mistério era esse? Era o plano da salvação em Jesus. Terceiro é a propagação em Atos. Aí vem agora a explanação, que poderíamos também chamar de explicação, que através das epístolas, de maneira teológica, Deus vai explicando com detalhes, usando os apóstolos, Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, para explicar melhor, mais aprofundadamente, através das cartas, das epístolas pastorais, como Deus desenvolve a salvação. E, por fim, nós temos o livro de Apocalipse com a consumação. Deus concluindo a obra da salvação, concluindo o plano das eras, que sempre esteve, está e sempre estará no seu controle. Então, a Bíblia tem esses 5 eixos, né? Preparação, manifestação, propagação, explanação e consumação. Você pode fazer uma breve dinâmica com os alunos, né? Ao fim da aula, para eles recapitularem. Veja que aqui é já uma preparação para a lição que vamos estudar lá na frente sobre a estrutura da Bíblia. Mas aqui você, de maneira pontual e panorâmica, já pode pedir para que os alunos citem de novo o que ocorre em cada etapa, ou dizer o que ocorre na etapa e pedir para eles citarem o nome. Com certeza a sua aula será riquíssima. Ainda falando, querido professor, sobre a autoridade das Escrituras, é bom relembrar
que diversos textos bíblicos falam acerca da inspiração divina, que quando a palavra de Deus está sendo falada, é Deus que está falando através da palavra. Então, alguns textos bíblicos nos trazem essas ideias de que Deus supervisiona, controla soberanamente a sua palavra. Nós vamos ver isso em Gálatas 1:12, em Apocalipse 1:1 e também na primeira carta aos Coríntios, tanto no capítulo 2 como no capítulo 14, trazemos aí no rodapé alguns textos desse que você, professor, pode e deve citar na aula, enriquecendo e fomentando a doutrina da bibliologia bem na mente dos seus alunos. Quando Paulo escreve à igreja na Galácia, em 1:12, ele diz: porque eu não recebi, ele se refere aqui ao Evangelho, de ser humano algum, mas me foi ensinado e eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Então é um dos muitos textos bíblicos que comprovam de que as Escrituras não pertencem ao plano humano, mas é um produto de uma revelação evidentemente divina. E quando nós falamos sobre a autoridade das Escrituras, nós cremos que todas as palavras das Escrituras são palavras divinas, palavras de Deus, de maneira que não crer ou desobedecer alguma dessas palavras é deixar de crer ou desobedecer ao próprio Deus. Veja que a palavra-chave desta lição é autoridade. E essa autoridade é inerente da própria Escritura, pois ela é uma Escritura divina. Então ela não é referendada, gabaritada, respaldada por nenhuma outra instância. Ela já vem com esta autoridade inerente à sua estrutura. E aí nós vamos observar diversos textos bíblicos, mais uma vez, que comprovam que Deus está à frente deste processo e que a palavra verdadeiramente ela é a verdade que deve ser crida, deve ser obedecida, pois é a palavra de Deus. Estamos colocando aí também vários outros textos aí no rodapé. Essas referências bíblicas se tornam a aula rica e você, professor, pode apresentá-las como comprovação de que há autoridade na Bíblia Sagrada, representando que ela é inerentemente divina e cheia de autoridade, porque ela vem como um produto da ação do próprio Deus. E aí nós temos que, muitas vezes, quando Deus vai falar na boca dos profetas, lá no Antigo Testamento, a maneira inicial como aquele texto é apresentado é sempre com as expressões assim diz o Senhor, ou palavra de Deus por intermédio de alguém, para que a gente sempre relembrasse que tudo aquilo que estava sendo dito a partir dali tinha uma fonte exclusivamente divina, exclusivamente divina. E aí nós vamos observar também diversos textos do Novo Testamento citando o Antigo Testamento. Estou colocando aí também num gráfico uma tabela que mostra Deus falando algo no Antigo Testamento e a Bíblia citando no Novo Testamento como uma fala direta do próprio Deus. É a Bíblia citando a Bíblia. É Deus citando Deus, porque Deus, quando quer falar, ele não precisa reivindicar citação direta ou indireta de artigos em periódicos, de enciclopédias. Ele fala por si só e a terra se abala. Glória a Deus! O Salmo 46 diz que as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Quando Deus fala, certo salmo diz que a sua voz faz tremer as rochas, a sua voz separa, acende labaredas de fogo, a sua voz quebra o cedro do Líbano, e toda a congregação de anjos e santos no templo do Senhor, quando ouve a sua voz, diz glória, aleluia. É essa a nossa alegria. Temos um Deus vivo, temos um Deus que fala e fala poderosamente através das Escrituras Sagradas. Que a aula seja uma bênção, que a aula seja riquíssima, que seja uma aula com muita teologia, mas também com muita efusão, com muito mover do Espírito Santo, pois estamos falando de algo que é vivo e é eficaz. Deixo também como sugestão didática para todo o trimestre uma obra clássica da literatura assembleiana, da literatura pentecostal clássica, do pastor Antônio Gilberto,
A Bíblia através dos séculos, né? Esse livro é um livro de uma edição nova, mas você também pode até já tê-lo aí na sua casa e nunca ter lido as edições mais antigas, mas de qualquer maneira é um dos clássicos da bibliologia, de maneira geral, e também um dos clássicos da fé pentecostal, pois nos traz um panorama riquíssimo sobre como a Bíblia foi escrita e quais são os seus atributos inerentes a ela e suas aplicações para a nossa vida. Também traz curiosidades, traz informações geográficas, informações históricas importantíssimas da formação do cânon bíblico, que também nós vamos estudar um pouco mais à frente. E ao fim de cada capítulo nós temos perguntas, nós temos questionários que servem para fixar o conhecimento que foi demonstrado naquele capítulo. É um livro curto que dá para ser lido em poucos dias e que com certeza vai enriquecer muito a sua aula. Se já leu, convido a consultá-lo novamente, rememorá-lo. Se não, vai aí uma dica como ferramenta muito importante, tanto para você, professor, como para os seus alunos. Concluímos a nossa lição relembrando o Salmo 119:1 do texto áureo. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é! Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você.